Bom, eu coloquei aqui no nosso esboço que Timóteo tinha bom testemunho dos irmãos. E notem, é interessante observar isso porque ele era jovem ainda. Ele era um jovenzinho, não sabemos a idade certa dele, mas era jovem. E mesmo sendo jovem e participando de uma igreja recém-formada, irmãos, a igreja de que Timóteo fazia parte devia ter 2 anos de existência só. Era uma igreja que não tinha uma vasta estrutura. Era uma igreja que não tinha um pastor de jovens, por exemplo. Era uma igreja que não tinha uma programação especial para a juventude. Era uma igreja que não tinha congressos para a mocidade. Era uma igreja que não tinha esses atrativos todos que nós encontramos hoje nas igrejas que são mais estruturadas, que realizam essas coisas e os jovens vão ali e se envolvem ali. Nada disso. Timóteo era um homem que tinha bom testemunho, era um jovem que tinha bom testemunho, apesar de fazer parte de uma igreja recém-formada, pequena e com uma estrutura simples. Ele estava lá, sem se desviar. E é importante observar isso, porque existe na mentalidade moderna, existe no meio evangélico, a ideia que se difunde por aí afora, estranha, de que os pastores, eles devem ser figuras criativas. Figuras criativas que devem elaborar estratégias boas e bem pensadas para manter os jovens na igreja. Então nós, pastores, devemos talvez deixar um pouquinho de lado as nossas funções principais e criar programações, e criar estratégias. Vamos fazer um show de funk gospel para manter os jovens na igreja. Amém? Fala amém para você ver se isso aqui não voa. Vamos comprar mesas de jogos para manter os jovens na igreja. E olhamos para isso e dizemos, em que nós nos tornamos? O que viraram os pastores? O que viraram os líderes da igreja? Em promotores de eventos? Em homens que devem se ocupar da criação de artifícios para manter jovens na igreja? É isso que nós queremos? Nós queremos que jovens sejam mantidos na igreja sobre essas bases? É isso? Queridos, eu, com toda franqueza, me desculpem o rigor disso, mas a última coisa que eu quero aqui na igreja é um jovem que esteja aqui porque temos uma mesa de pebolim lá embaixo. Se há algum jovem que está aqui porque temos uma mesa de pebolim lá embaixo, ou uma programação especial de passeios, talvez seja a hora de você rever se aqui é o seu lugar. Porque não é isso que deve prender você aqui. Se é isso que prende você aqui, aqui não é o seu lugar. Você está no lugar errado. Reveja a sua conversão e talvez você deva ir embora, porque aqui não é o seu lugar. Desculpe falar assim. Isso aqui não é o seu lugar. A igreja de Deus, notem bem, a igreja de Deus não é um lugar, e eu sei que muitos vão se assustar agora, mas a igreja de Deus não é um lugar onde o incrédulo deve se sentir bem. Não é. É exatamente o contrário. A igreja de Deus é o lugar em que o incrédulo chega e ele se sente incomodado. Alguns a tal ponto que dizem assim, eu nunca mais coloco os pés naquele lugar. E esse é um excelente sinal. Eu nunca mais piso ali. Aquele povo é louco. Aquele povo, aquelas mensagens me tiram a minha paz. Eu não quero mais pisar ali. Ter essa reação ou uma segunda reação. Aquele povo, aquela igreja, diz coisas que me incomodam. Mas eu acho que eu preciso continuar ouvindo isso. Eu acho que eu preciso continuar ouvindo isso, porque as coisas que são ditas lá apontam para realidades acerca de mim que eu acho que preciso mudar. Mas se o incrédulo chega aqui na igreja, senta aí bonitinho, e sai dizendo, uau, que gostoso, que povo fofinho, que pastor legal, como a mensagem dele faz bem para o nosso ego, a gente se sente tão bem. Queridos, se o incrédulo se sente assim aqui,
há algo muito errado conosco. Muito errado. Eu fui pregar certa vez numa igreja em Caxias do Sul e antes da pregação uma comitiva me procurou, uma comitiva de líderes. Disseram assim para mim: Pastor Marcos, está cheio de visitantes incrédulos aqui, os alunos da universidade todos vieram assistir às palestras, porque era o mês de outubro e as palestras eram sobre reforma protestante, e os alunos da universidade foram assistir às palestras sobre reforma protestante. Então nós queríamos pedir para o senhor evitar alguns assuntos, por exemplo, pecado, perdição, se o senhor pudesse ser mais cuidadoso. Eu falei: mas por quê? É porque eles podem se sentir mal, e podem se sentir incomodados, e eu disse: mas é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer com que eles se sintam mal e incomodados. Essa é a razão pela qual eu vim aqui. Eu não vim aqui contar a historinha de Martinho Lutero. Eu vim aqui para pregar o Evangelho, mostrando as questões da reforma e apontando o Evangelho. Então, se eles saírem daqui incomodados e desesperados e assustados, eu cumpri meu dever. Desculpem. Se vocês não querem que eu faça isso, arrumem outra pessoa para pregar agora, porque eu não vou subir no púlpito. Aí disseram: não, pastor, então tá bom. Prega, seja feito o que Deus quiser. E eu fui lá com tanta vontade de botar fogo. Falei: agora que eu vou botar fogo mesmo. E preguei como eu deveria pregar. Mas é interessante essa mentalidade daqueles irmãos. Eu entendo a compreensão deles, a meu ver, equivocada da função da igreja. Mas a função da igreja não é essa. Não é ser um ponto de acolhimento em que os incrédulos têm os seus egos massageados e saiam da igreja felizes e bem. Não. Nós temos que, com docilidade, com brandura e clareza, dizer a eles: olha, vocês estão numa péssima condição. Vocês são pecadores, perdidos, caminhando para um abismo que não tem fim. Mas nós temos, nesta igreja, nós temos uma mensagem que pode socorrer você. E a mensagem é esta: Cristo morreu pelos nossos pecados. E todo aquele que dele se aproxima em fé e arrependimento tem a vida eterna. É isso. Não há outro caminho, não há outro remédio, não há outra solução. Se isso incomoda você, lamentamos muito. Mas é essa a mensagem que pregamos aqui. Nós estamos aqui para atrair pessoas, para que elas se sintam bem no nosso meio. Não. Nós estamos aqui para anunciar a verdade, mesmo que ela possa ser dolorosa algumas vezes. Timóteo é interessante. Ele era um crente de verdade e permanecia então na igreja. Mesmo sendo uma igreja pequena, uma igreja simples, uma igreja com pouca estrutura, ele não precisava de artifícios para se manter firme ali.